Pai poderoso, Deus amado, querido Deus, te adoramos, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua infinita graça. Ó Deus, Pai, louvado seja Teu nome, nesse dia tão maravilhoso, de chuva, aqui em Goiânia. Graça te damos, Pai querido, porque Tu és bom para conosco. Tu faz chover, faz sol, tudo que nós precisamos, o Senhor providencia para nós, pelo Seu infinito amor. Aleluia, glória a Jesus. Boa noite, amados, iniciando mais um momento com a palavra, nesta noite maravilhosa que Deus nos concedeu. Hoje nós temos mais uma porção do maná de Deus, do alimento espiritual que é a Sua palavra, uma porção muito abençoada, que vai falar muito ao meu coração e aos corações de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos que estão nos assistindo pelo Facebook e mais tarde também vão assistir pelo YouTube. Então nós damos graças ao Senhor pela Sua misericórdia e bondade. Senhor Deus maravilhoso, exaltado seja Teu nome. Boa noite cada um dos amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos traçar, falar de um assunto como todos os outros muito especial. Nós vamos falar nesta noite sobre um mandamento para a vida. Um mandamento para a vida. Boa noite, os irmãos que vão chegando. Jefferson Marinho, da Araguaína, meu sobrinho amado. Leidiane Valadão, que Deus te abençoe também, minha sobrinha querida. Boa noite, da paz do Senhor. Então, amado, nós vamos falar hoje sobre um mandamento para a vida. Vamos tomar por base o texto de Mateus, capítulo 22, do versículo 35 até o versículo 40, que fala do maior mandamento. A palavra de Deus diz, versículo 35, e um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Que maravilha! Deus poderoso, te exaltamos pela Tua palavra. Ó Senhor, enche nossas vidas, nossa mente, nosso coração com a unção do Teu Espírito Santo. Que os nossos lábios possam pronunciar palavras de edificação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e dos meus amigos. Graça nós te damos. Boa noite, Suzete Valadão, lá em CDA. Deus abençoe. Amém. Graça e paz. Então, meus queridos, nós estamos diante de um diálogo que Jesus estava traçando com o doutor da lei. Se nós lemos do capítulo 23, do capítulo 22, logo no versículo 23, nós vamos ver que Jesus estava conversando com os saduceus a respeito da ressurreição, porque os saduceus não acreditam em ressurreição, Então eles colocaram diante de Jesus um problema, para Jesus responder. Eles colocaram diante de Jesus o fato de que, tendo uma mulher casada com seu marido, e seu marido morre, então pela lei do levirato, o irmão do morto, do marido, deve casar com a esposa para que suscitasse descendência ao marido que havia morrido.
Então os saduceus colocaram para Jesus este ponto e deu o exemplo de que uma esposa havia casado com 7 irmãos, né? E todos haviam morrido. E a pergunta para eles foi: chegando do céu, de quem será a esposa, uma vez que todos 7 casaram com ela, né? E Jesus responde sabiamente, dizendo: no céu não se casa e não se dão em casamento, porque serão como anjo de Deus no céu. Que glória a Deus! Que maravilha! Boa noite, Mandani. Que bom, né, que você está assistindo aí. Então, no céu não se casam e não se dão em casamento. Então, os fariseus acharam muito interessante aquela resposta de Jesus, porque ele calou os saduceus a respeito desse problema de ressurreição, né? Então, eles colocaram uma nova questão para que o Senhor pudesse responder, né? Perguntou um doutor da lei, um dos fariseus, perguntou: Senhor, qual o grande mandamento da lei? Jesus, com sua sabedoria infinita, buscou nas Escrituras. Êxodo capítulo 20 traça isso, né, detalhadamente, os mandamentos. E Jesus falou para aquele doutor da lei e disse: primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Preste atenção, amados. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, né? É de forma incondicional. O nosso amor para com Deus tem que ser de forma incondicional, né? Boa noite, meu sobrinho Rodrigo Palmeira. Que Deus te abençoe, meu irmão, né? Graças a Deus, que Deus te abençoe, a você, os seus filhos, o filhinho que nasceu. Muito lindo, tá? Deus dê a graça em nome de Jesus, tá bom? Então, meus queridos, o que nós podemos dizer, né? Que geralmente é muito comum, né? Nós ouvimos pregações falar do amor que Deus tem para conosco, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não tenha vida eterna. Tenha vida eterna, né? Aqui dá uma falha de palavra. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos falar disso, do grande amor de Deus para conosco, que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, e realmente né? Não tem como medir, é imensurável o amor que Deus tem por nós, a ponto de entregar o seu Filho para morrer em uma cruz por mim e por você, porque Deus é amor. Mas e aí, qual a reciprocidade que nós temos dado? Qual é o nosso amor para com Deus? O amor de Deus para conosco nós sabemos, é infinito. Não se pode medir, não se pode calcular. Mas qual é o meu amor que eu tenho para com Deus? O que eu tenho demonstrado de amor para com o Senhor? Em reciprocidade de tanto amor e tanta bondade que Ele tem para comigo. Precisamos meditar nisso, irmãos. Porque geralmente nós só pregamos, só falamos no amor de Deus. E esquecemos de que o amor é um sentimento recíproco. Alguém me ama, eu tenho que amar essa pessoa. Se Deus me ama, eu tenho que amá-lo também com toda a minha força. Mas nós temos realmente amado ao Senhor? Nós temos nos colocado de forma irrestrita o nosso amor para com Deus? Precisamos analisar, fazer uma pergunta para nós mesmos. Como tem sido meu amor para com Deus? Amém? Boa noite, pastor Adélio. Deus abençoe o senhor, tá, e sua família. Boa noite, minha irmã Marilene, lá em Conceição do Araguaia. Que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? Deus esteja com todos nesta noite, graças a Deus. Então, amados, nessa noite nós vamos falar do nosso amor para com Deus. Não vamos frisar, não vamos estar falando muito do amor de Deus para conosco, porque isso nós já sabemos, né? O amor de Deus para conosco é infinito, como eu falei há pouco. Então, o nosso amor para com Deus, ele tem que ser, irmão, incondicional, como Jesus disse, como Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento.
É uma coisa que tem que ser grandioso, como o amor de Deus é grandioso para conosco. Então este amor tem que ser incondicional, inalterável, insubstituível, indivisível, incompartilhável. Vocês estão entendendo? Não pode ser compartilhado com nada. Deus não aceita que o nosso amor para com Ele seja dividido, seja compartilhado com qualquer outra entidade. Nosso amor tem que ser somente para Deus. Somente para Deus. E como nós demonstramos nosso amor para com Deus? De várias formas. Uma das formas mais importantes que nós temos para dedicar o nosso amor a Deus é o zelo que nós temos pela sua casa e pelas coisas sagradas do Senhor. Verdade, né, irmão? Graças a Deus. Como nós temos dispensado o nosso zelo, o nosso trato com a casa de Deus. Como nós temos dispensado o nosso trato com aquilo que é sagrado, aquilo que é do Senhor. A nossa fidelidade para com Ele, né? Tem que ser também de forma grandiosa. Não é verdade, Valci? Boa noite para você, para Lúcia Valadão, a Valci Alves da Silveira. Povo maravilhoso que eu amo muito. Amém? Então, meus amados, veja bem o que diz Davi no Salmo 122, versículo 9. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. E ele completa, no Salmo 26, versículo 8. Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Damos glória, damos glória. Romário Sena, aparecendo aqui, meu discípulo querido. Irmã Rosa, ô irmã Rosa, que saudade da senhora, tá? Um abraço também para a irmã Euseni Carvalho Rocha, essa pessoa maravilhosa que eu amo de coração, minha discípula querida. Amém, irmã? Um abraço para você, para o irmão Lupercio, para a irmã Carmelina, para o irmão José Fernandes, o irmão Pedro e a irmã Maria Rocha, ok? Tudo em paz, né, irmã Rosa? Tudo em paz. Então, continuemos, irmão. Davi fala que o zelo que ele tinha para a casa de Deus, né, era uma coisa muito grande. Ele assim, Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. No Salmo 27, ele diz, né, ele diz assim, Senhor, uma coisa eu te peço, uma coisa só eu te peço, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Então, você tem zelado pelas coisas de Deus, por aquilo que é sagrado? Como tem sido a sua fidelidade para com Deus? Não estou falando aqui fidelidade financeira que tem que existir. Estou falando de fidelidade em todos os aspectos. Como você tem amado Deus? Como você tem dispensado a sua vida para com Deus? Como, meu querido? Vamos, como é a minha reciprocidade? Porque Deus me ama de forma incondicional. Jesus padeceu numa cruz por mim, por você. Deus não mediu o tamanho do amor. E João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma que não se pode classificar, não se pode medir, não se pode calcular. É um amor muito grande. E nós, irmãos? Jesus disse, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Meu coração tem que estar amando o Senhor, a minha alma tem que estar em contato com o Senhor. O meu pensamento em tudo tem que estar ligado a Deus. Nós não podemos perder um minutinho só pensando em coisas vãs. Não, o meu pensamento tem que estar ligado a Deus. Não é? Tem que estar ligado a Deus, né, irmã Maria Zeni? Então, o que diz? O seguinte, então quando nós decidimos, tomamos uma decisão de amar a Deus, tem que ser um amor incondicional. Na mesma condição com que Deus tem nos amado. Nós não podemos, quando diz assim, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, nos leva lá em Êxodo 20, que fala
nos primeiros mandamentos que Moisés traçou, não colocar outro Deus diante de ti, não tomar seu santo nome em vão. Porque quando nós tomamos o nome de Deus em vão, quando nós colocamos outros deuses diante de nós, imagens, ídolos, nós não estamos amando a Deus, nós estamos compartilhando o nosso amor com Deus com outras coisas. Vocês estão entendendo? Então, Moisés foi muito claro quando ele colocou os mandamentos lá, né, quando Deus instituiu os mandamentos no Monte Sinai, de não colocar outros deuses diante de ti. Não fazer imagem de escultura para adorar, não tomar o santo nome do Senhor em vão. Por quê? Porque nós estamos então compartilhando, dividindo o amor que nós temos para com Deus com outros seres. Quando nós adoramos qualquer entidade que não seja Deus, nós estamos compartilhando o amor que nós temos com Deus com outros seres. E Ele não aceita isso. Porque o nosso amor tem que ser incondicional e restrito para com o Senhor. Não é verdade? Né? Então, nós não devemos ter outro ídolo, não devemos ter ídolos diante de nossas vidas. Aí você pensa assim, mas ídolo é só imagens. Não, tem tantas coisas que se tornam ídolos em nossas vidas, irmãos. Pessoas se tornam ídolos em nossas vidas. Às vezes a nossa esposa, às vezes os nossos filhos se tornam ídolos em nossas vidas. E a Bíblia diz que nós amar a nossa esposa ou o nosso filho mais do que a Deus, nós não somos dignos dele. Oh, que maravilha, não é? Então o nosso amor para com Deus tem que ser incondicional, indivisível. Não pode ser compartilhado com nada. Ele é total. Né, irmã Ivonete? Irmã Ivonete Souza Veiga, de Conceição do Araguaia também. Um abraço para você, minha irmã. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Então, amados, muitas coisas às vezes têm se tornado ídolos em nossa vida. Uma roupa, às vezes, o nosso carro, nosso trabalho. Nós dividimos o amor que nós temos para com Deus com coisas que são supérfluas, que passam. E Deus não quer, diz assim, o amor para com Deus tem que ser irrestrito, incondicional, inalterável, insubstituível, indivisível e incompartilhável. Que palavras lindas, né, irmãos? Glória a Jesus, né? Pois é, mas é assim. Nós amamos a Deus dessa maneira, irmão? Ou nós estamos compartilhando o amor para com Deus com outras coisas? O nosso time de futebol, nós gostamos muito, né? Temos que pensar nisso. Não, irmão, o amor para com Deus tem que ser total. Então começamos por amar aquilo que é sagrado, amar a casa do Senhor, amar os seres que compõem a casa de Deus, nossos queridos irmãos, nossos líderes, nossos pastores, aqueles que zelam por nós, que pagam preço por nós em oração. Temos que amar essas pessoas. Quando nós amamos a casa de Deus, quando nós amamos os seres que pertencem à casa de Deus, nós estamos amando o Senhor. Não é verdade? Glória a Jesus. Então vamos dar continuidade à continuação. Não é verdade? Não tá. Mateus 24:12. O que Mateus, o próprio Jesus falou aqui em Mateus 24:12, assim, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está falando de uma visão futura, daquele tempo que ele estava falando, que está chegando em nossos dias, irmãos. Por aumentar a iniquidade, por aumentar a ansiedade, por aumentar a maldade das pessoas, o amor vai esfriando. As pessoas passam a ter cada dia menos tempos para Deus. Vamos para a casa de Deus hoje, irmão? Não, hoje eu estou muito cansado. Hoje eu estou muito ocupado. E às vezes está mesmo, irmãos. Não estou falando que momentos que você não consegue. Realmente está precisando de descanso. Mas muitas vezes não é isso. É porque você está
compartilhando o amor de Deus com outras coisas. Vocês estão entendendo direitinho? Amém? Glória a Jesus. Olha só o que diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 6, que Moisés escreveu. Exatamente o que Jesus disse para aqueles doutor da lei. Moisés falou: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que fala isso, irmão? De um amor incomparável, de um amor indivisível, o amor de Deus para o Deus único, único Senhor de nossas vidas, né, irmã? O único Senhor de nossas vidas. Nós não podemos compartilhar com nada, nem com ninguém, né? Então diz mais: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Olha só o que Moisés colocou, né? O que o Senhor Jesus não colocou, não falou aqui no versículo que nós lemos. Moisés fala lá em Deuteronômio: amar o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Quer dizer que nós não podemos desperdiçar nossas forças com nada, a não ser para amar a Deus. Que coisa maravilhosa. Nós temos que dar graças a Deus, amar a Deus. E diz mais ainda, olha só que Moisés falou no versículo 6, né, do capítulo 6 de Deuteronômio: e essas palavras que hoje te ordeno estarão para sempre no teu coração. Isto é palavra. O amor de Deus vem desde os tempos remotos, desde os nossos patriarcas, desde que Moisés instituiu a lei. Naquela época, o amor de Deus já foi colocado como algo que não pode ser substituído. Se fosse na Constituição Federal, dizia que era uma cláusula pétrea, né? Mas não é, não. Mas na nossa Bíblia é uma cláusula que não pode, um versículo, um capítulo que não pode ser mudado. Uma palavra inalterável. Então, fala também do amor indivisível. Olha só o que Isaías falou no capítulo 48, versículo 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória eu não darei a outros. Você está entendendo? Deus nos fez para adorar a Ele, para servir a Ele, para amar a Ele unicamente, como Deus único. Foi para isso que Deus nos criou. E Ele diz que a glória dele não divide com nada e nem com ninguém. E Paulo, escrevendo lá em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, diz: pois os homens, falando dos homens de Roma naquele tempo, e que está igualmente hoje, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, lá em Roma, no tempo de Paulo, ele já escreveu isso, que os homens estavam mudando a verdade de Deus, o amor de Deus, transformando em mentira e adorando e servindo mais as pessoas, aquilo que Deus criou, do que o próprio Criador. E não é assim que nós vimos hoje, irmãos. A nossa sociedade está assim. As pessoas estão sendo amantes de si mesmas ou amantes de outras pessoas. Não tem tempo para Deus. Não tem amor para Deus. Não sobra amor para Deus. Porque gasta tudo com outras pessoas, gasta tudo com outros seres, com outras coisas. Não sobra amor para Deus. E Deus não quer que nós compartilhamos o amor que nós temos para com Ele com nada. Um amor incomparável. Ainda vou ler lá em que Paulo escreveu aos Romanos. Eu vou pular um pouquinho aqui, irmãos, porque o meu relógio é uma bênção. Romanos capítulo 14, versículo 11, diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Então é a Deus que tem que ser a nossa reverência.
A Deus tem que ser a nossa busca, a nossa entrega. E Paulo fala mais, lá em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, seja anátema. Seja anátema. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui ela é maravilhosa e clara sobre o grande mandamento, o maior de todos os mandamentos. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E como Moisés escreveu, com todas as tuas forças. Ah, que maravilha! Oh, Deus bom, né? Então, amados, nós temos essa responsabilidade de amar ao Senhor, de nos prostrar diante dele em adoração, louvor e gratidão. Louvor e gratidão, porque nós precisamos estar em permanente contato com o nosso Deus, como Jeremias escreveu: buscar-me-eis e me acharei quando? Quando me buscar de todo o coração. Está lá em Jeremias 29, 13. Quando me buscar de quê? De todo o vosso coração. Amém. Glória a Deus. E Jesus fala para aquele doutor da lei sobre a resposta da pergunta dele, e ele falou do primeiro grande mandamento. Agora ele fala o segundo grande mandamento é semelhante a este. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo só, irmão? Pois é. E quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Cada dia as pessoas tentam colocar o próximo mais longe para não ficar próximo. E eu estava lembrando aqui, eu estava preparando uma palavra que vai ser ministrada futuramente sobre a vida de Pedro. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar ovelhas, irmão, fala do próximo. Cuidar de pessoas. Cuidar de feridas. É isso que Jesus falou para Pedro e falou para mim e para você. Não foi uma ordem exclusiva a Pedro. Todos nós temos responsabilidade para com o nosso próximo. Cuidar das ovelhinhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Oh Deus, né? Então, o nosso próximo não é aquela pessoa que nós amamos muito só, não. Porque Jesus falou, morrer por alguém que nós amamos seria até possível. Quer ver morrer por alguém, né, como nós, pecador, assim como Jesus morreu? Quem falou isso foi Paulo. Então, meus queridos, o nosso próximo é aquela pessoa que precisa de nós. É aquela pessoa que nós precisamos estender a nossa mão. Não importa o tanto que tem em nossa mão, se é pouco ou muito, mas devemos estender a nossa mão. Né, irmã Lúcia? Devemos estender a nossa mão. Quando nós lemos a parábola do samaritano, vamos ler não porque ela é grande. Lá no capítulo 10, a partir do versículo 30, fala de quê? Conta a história de um homem que foi assaltado e que foi dado como morto à beira da estrada, e que passaram ali um religioso, passou outro religioso, e todos passaram de largo, não olharam para o próximo. Quem olhou foi um samaritano, um estrangeiro. Então esse deu valor ao próximo. Então, meus irmãos, o próximo é aquele que precisa de nós, é uma ovelhinha do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, minha querida irmã Zélia Lima. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus por você estar compartilhando conosco desta palavra tão maravilhosa. Então, irmãos, o segundo grande mandamento era amar o teu próximo como a ti mesmo. Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10.
O que Paulo fala? Com efeito, olha só, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Você está entendendo? Tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Jesus não falou lá para o doutor da lei que nesses dois mandamentos depende a lei e o profeta? Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Porque quem ama não adultera. Quem ama não mata. Quem ama não furta aquilo que é do próximo. Quem ama não mente contra o próximo. E nem cobiça as coisas que é dele. É por isso que Paulo fala. Se existe mais algum outro mandamento, se resume nessa palavra. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus falou para nós. Mas na sociedade contemporânea que vivemos, nessa civilização que nós estamos inseridos, amar o próximo tem sido uma tarefa cada dia mais difícil. Quando alguém está precisando de alguma coisa, o problema é do governo, não é nosso. Quando alguém nos aborda pedindo alguma coisa, nós mandamos procura assistência social. Não, Jesus falou para Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida delas, você mesmo. E é interessante, irmãos, que lá na primeira multiplicação dos pães, no livro de Marcos, quando os discípulos falam para mandar aquele povo embora, porque não tinha o que dar para comer para aquele tanto de gente, Jesus disse o quê? Dá a vocês mesmos de comer para esta gente. A responsabilidade é de cada um de nós. Não é, irmã Zélia? É de cada um de nós. João capítulo 13, 34, Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ama. Jesus, antes da grande ceia, ele pegou uma toalha e saiu lavando os pés do discípulo. Lavar os pés do discípulo, irmãos, é compartilhar das suas necessidades. Lavar os pés do discípulo é dizer que nós somos servos igual a eles. Lavar os pés do discípulo é dizer que nós somos também discípulos e servos do Senhor Jesus. Nós temos lavado os pés de quem, amados? Né? Vamos refletir. Essa palavra eu li e, sabe, amados, e fiquei muito pensativo, muito refletivo a respeito disso. De mim mesmo. Como tem sido meu amor para com Deus? Ele tem me amado tanto. Ele me amou tanto. Entregou o seu filho. E eu tenho amado ele de que jeito? Tem valorizado a sua casa? Tem valorizado nossos líderes? Tem valorizado as pessoas que precisam de nós? Vamos pensar, né? Vamos pensar. E essa palavra é para o meu coração. Esta palavra é para o meu coração, né? Lá em Marcos capítulo 13, 12, 33 diz, um dos escribas falou assim, e que amar a Deus de todo o coração, falando para Jesus, e de todo o seu entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus falou o que para aquele escriba? Verdadeiramente está próximo do reino de Deus. Porque essa era a resposta correta. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos é muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios que podia ser colocado na lei. E olha que foram muitos sacrifícios. Olha que foram muitos holocaustos. Mas amar a Deus sobre todas as coisas
E amar o próximo como a mim mesmo é mais importante do que tudo isso. Olhando aqui o reloginho, né? Ele está andando, né? Ele está andando. Então vamos andar também, né? Gálatas capítulo 5, 14, Paulo, vocês veem que eu falo muito de Paulo, porque Paulo é um inspirador do cristianismo. É o maior escritor do cristianismo. Paulo, uma pessoa maravilhosa. Ele escreveu aos Gálatas, às igrejas da Galácia, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo aquilo que Paulo falou, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, tudo se resume nesta palavra. Tudo. E o mesmo Paulo falando, olha só o que Paulo falou, irmãos, sobre o amor. Esse capítulo 13 de 1 aos Coríntios, às vezes ele enche os nossos corações, né, de um sentimento de que nós precisamos refletir sobre o que é o amor com as pessoas, o nosso amor com Deus, né? Paulo escreve assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Sem sentido. Para que falar a língua dos homens ou dos anjos se não tiver amor? Não tem sentido nenhum. E Paulo diz mais: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nenhum sentido teria. Que maravilha, né? Olha só a importância que é dada. Este amor que Paulo fala aqui é um amor universal. É um amor que nós devemos ter para com Deus, para com a casa de Deus, para com o nosso líder, para com nossos irmãos, para as pessoas que precisam de nós, para aquelas pessoas que às vezes até nos aborrecem. Viu que às vezes nós se diz para ele, não vamos com a cara dele, mas dessas pessoas que nós vamos com a cara que nós devemos estender a nossa mão. Né, pastora vocês? Quero amar e cuidar mais das pessoas, né? E diz mais Paulo, na sua saga aqui no capítulo 13. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Meu irmão, não precisa palavra para esclarecer, para nos dar sabedoria e entendimento mais do que essa. Se eu pegasse toda a minha fortuna, que eu não tenho muita fortuna, mas aquilo que eu tenho, que Deus me deu, e vendesse e desse aos pobres, ou se eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso valeria nada. É isso que Paulo escreveu. Quando nós lemos a história do moço rico, naquele diálogo que Jesus teve com aquele rapaz, Jesus falou para ele que ele precisaria cumprir os mandamentos para que pudesse ter acesso ao reino dos céus. Ele disse: Senhor, tudo isso eu cumpro desde a minha mocidade. O que Jesus falou para ele? Mas uma coisa te falta. Vai e vende o que tem, dá aos pobres. Esse pobre aqui, irmãos, não é só pobre financeiro, não. Jesus não estava falando só de pobre financeiro, mas daquele que precisa da nossa mão estendida, né? E lá no versículo 7 desse mesmo capítulo 13, Paulo ainda fala assim: porque o amor tudo sofre, porque o amor tudo crê, porque no amor tudo espera, porque no amor tudo suporta. Amém? Não precisa mais qualificação nenhuma, irmãos. Isso diz tudo. Desses dois mandamentos,
depende toda a lei e os profetas. Tudo está resumido nesses mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Amar a Deus. Oi, irmãos, eu tenho, sim, cada dia que eu leio a palavra, meu coração tem refletido, sim, meu pensamento, minha vida tem se parado para refletir sobre isso. E a gente vê que o mundo está caminhando, né? A sociedade está caminhando para um rumo, como disse o Senhor, para aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ai, será que quando eu voltar achará fé na terra? Porque, irmãos, se não tiver amor, e eu tenho falado, em outras palavras, já falei isso. O grande problema da violência no Brasil, nas grandes cidades, o grande problema que se aplica, né, no meio político, às vezes, não todas as pessoas, não podemos generalizar, não é falta de armas na violência, não é falta de dinheiro para as pessoas, mas é falta do amor de Deus. Porque não diz que quando as pessoas amam, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta? Então, o homem precisa do amor de Deus. O homem precisa amar a Deus, amar ao próximo, amar as pessoas. Nós precisamos fazer isso. E eu analiso a minha vida, a mim mesmo, irmãos. Que palavra boa é aquela que fala com o pregador, né? Eu analiso a minha vida, irmãos. Eu tenho amado a Deus como Ele tem pedido, de forma incondicional, de forma irrestrita, de forma indivisível e inalterável. Tenho amado a Deus assim? Ou tem sido um amor superficial? Um amor de conveniência? Amo a Deus quando dá tempo. Vou à igreja algum dia na minha vida se eu tiver tempo. Não, nós temos que ter um entendimento que teve Davi, o grande rei Davi. O zelo pela casa de Deus me consome. O zelo pelas coisas do Senhor me consome. É isso. Salmo 26:8 diz: Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Amém? Glória a Jesus. Palavra maravilhosa que Deus nos deu. Essa porção do maná dos céus hoje veio nos alimentar de forma profunda. Né, irmã Zélia? Então essa porção do amor de Deus, da palavra de Deus, hoje falou profundamente aos nossos corações. Não é verdade? Então que Deus possa nos abençoar, abençoar você, a sua família, né? Nos dar uma boa noite na presença de Deus, né? Na presença do Senhor, né? Que você tenha uma boa noite de sono, né? Então, grande Deus Pai poderoso, guarda a vida dos meus irmãos, guarda a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, que nós não sejamos, Pai, tomados como falhos, Pai. Que nós não sejamos achados como pessoas faltantes diante de Ti, na forma de Te amar. Guarda nossos corações, guarda nossas forças, para que elas sejam dirigidas somente a Ti. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, o Deus de Israel, seja com cada um dos meus irmãos. Que Deus possa abençoar a cada um que assistiu e que você possa compartilhar esse vídeo. Compartilhe com seu parente, com seu amigo. Esse canal é para compartilhar. O meu Facebook é uma igreja de Deus. Então é para ser compartilhado, irmão. Pode compartilhar à vontade.
com pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube, no canal Francisco Gomes Carvalho. Você pode também acessar e pedir, orientar as pessoas que acessem também, que muitas pessoas não têm Facebook, mas pode ver no YouTube. Tá bom? Então que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, que Deus possa nos permitir de estar aqui semeando a sua palavra em nome de Jesus. Uma boa noite a todos.